No ano que vem, 2020, nós vamos ter as eleições. E nessas eleições nós vamos ter algumas disputas, cargos que vão ser ocupados. Nós vamos ter a eleição para presidente da República, todo mundo sabe, as eleições para deputados federais, deputados estaduais, senadores e também governadores. Então, em pouco mais de um ano e meio, nós vamos ter a mudança dos governadores. Pouco tempo, né? Talvez sim, talvez não. Mas esse um ano e meio até as eleições do ano que vem não impediu em absolutamente nada para que o governador Carlos Moisés, de Santa Catarina, do PSL, que coincidência, será que ele foi eleito em 2018 na onda Bolsonaro? Não sei, tenho uma leve suspeita. O Carlos Moisés vai sofrer um processo de impeachment. O processo de impeachment já está aberto, ele já foi afastado e possivelmente ele vai sair do governo de Santa Catarina. Faltando um ano e meio para a eleição, é pouco tempo, não é? É pouco tempo, mas lá deu certo, eles conseguiram articular e vai sair o processo de impeachment contra o Carlos Moisés. O que aconteceu em Santa Catarina é uma prova para todos nós que é muito possível articular um processo de impeachment contra Bolsonaro, mesmo faltando ainda um ano e meio para as eleições. Ah, não há tempo. Não vem com essa história. Claro que dá tempo. Claro que dá tempo. Se quiser, tem tempo sim para fazer o processo de impeachment. Foi aberto nos Estados Unidos um processo de impeachment contra o Trump, faltando uma semana para ele sair da presidência da República. Voltando uma semana, foi aberto um processo de impeachment contra o Trump. Então, parem com essa história de que não dá tempo, que é muito longo. Não. Tempo tem e Santa Catarina é o exemplo que é possível fazer sim um processo de impeachment contra Bolsonaro. E também para com essa historinha mole, que isso aí é conversa mole de que, mas são apenas 130 deputados, o que esses deputados de oposição podem fazer? Bom, podem fazer muita coisa, mas muita coisa mesmo, porque na verdade não são apenas 130 deputados de oposição. Vocês acham que o Rodrigo Maia hoje votaria a favor ou contra o impeachment? Pelo que tudo indica, votaria a favor, então já é mais um. O Kim Kataguiri, vocês acham que ele votaria contra ou a favor do impeachment, pelo que ele fez, pelo que ele falou naquela declaração da semana passada? Eu acho que ele votaria a favor do impeachment. Só aí já temos mais dois. Fora os outros deputados que também estão bastante insatisfeitos com o governo Bolsonaro. Porque não é só Kim Kataguiri, o nosso Rodrigo Maia, o próprio Baleia Rossi. Baleia Rossi criticou o Bolsonaro, será que ele votaria a favor ou contra o pedido de impeachment? Então não faça as contas simplesmente pelos partidos de oposição. Porque tem gente do Democratas, tem gente do Cidadania, tem gente também do próprio Partido Novo, do PSDB, que podem muito bem ser contra o Bolsonaro. Então esse número hoje, se você começar a especular número, isso aí você vai chutar e vai chutar errado, porque o número que você chutar vai ser menor, se você for contar só os partidos de oposição. Então essa história de que não vai sair porque não tem voto suficiente, isso aí é outra balela. Porque nós só vamos saber se vai ter votos suficientes quando tiver na jogada a votação. E quando tiver as negociações nos bastidores. Se não tem impeachment em questão, se não tem burburinho, nem são abertas as negociações para começar a contar os votos favoráveis ou não favoráveis em favor do presidente. Mas hoje o presidente da Câmara é o Arthur Lira. O Arthur Lira é amigo do Bolsonaro, é aliado do Bolsonaro. Ele não vai colocar o impeachment na jogada como se o Baleia Rossi e o Rodrigo Maia fossem colocar algum impeachment na jogada, não é? A situação para o Rodrigo Maia, Baleia Rossi ou o próprio Arthur Lira colocarem um impeachment, aceitarem o pedido de impeachment e abrirem um processo é a mesma. Pressão por parte da sociedade. E quando eu falo pressão na sociedade, a sociedade somos nós e também o capitalismo financeiro. O mercado, Deus mercado. Quando a gente fala mercado, nós estamos falando dos grandes banqueiros, o capitalismo financeiro, que já está contra o Bolsonaro. Porque uma parte do empresariado, que é a parte relevante, já se mostrou contra o Bolsonaro porque fez aquela carta cobrando vacinas, cobrando distanciamento social, lockdown e máscaras. E o nosso querido Marcelo Quidroga, recentemente, já veio a público e falou assim, não, nós temos que nos
proteger com as máscaras, mas é uma questão de conscientização, não é uma questão de obrigatoriedade. Já começou a dar uma sabonetada aí. Já começou a demonstrar que não vai ser muito diferente do Eduardo Pazuello, como nós já estamos esperando. Então, não façam essas contas de pedido de impeachment. Ah, não, os votos, não. Primeiro que esse não é nem o momento de fazer esse tipo de conta. O impeachment de Bolsonaro é uma questão de segurança pública, porque ele, como presidente da República, acaba retirando a vida das pessoas. Ele nos mata. Ele nos mata com os medicamentos que ele receita e também com a pandemia. Então, começar a fazer qualquer tipo de cálculo eleitoral em cima disso, não, porque vai votar, não vai perder, já é um erro. Já é um erro e mostra um certo cinismo, um certo sadismo também em cima disso. Então não comecem a fazer votações, a fazer contagem de votos. Ah, mas vai entrar o Mourão. Se o Mourão entrar, ele não vai ter a legitimidade do voto, porque ele não foi eleito presidente da República. E qualquer coisa é melhor do que o Bolsonaro. E o Mourão já se mostrou muito mais propenso a seguir as boas práticas do que o Bolsonaro. E o Mourão vai precisar se aliar aos congressistas para poder tocar o país. E nessa troca nós já conseguimos ganhar muita força. Principalmente porque já não vai ter mais gabinete do ódio. Ah, mas você acha que não vai continuar os robôs? Tudo aquilo que o Bolsonaro faz do gabinete do ódio é financiado com dinheiro público. Se o Bolsonaro sair, sai Carlucci, sai Bananinha, sai todo mundo, eles perdem o poder, eles perdem os recursos e o gabinete do ódio é completamente desbaratinado, porque perde o principal duto condutor que alimenta, que abastece o gabinete do ódio. Ah, mas você acha que o Centrão vai permitir? E por que o Centrão não permitiria o impeachment do Bolsonaro? Por que você acha que não? O Centrão quer cargos, o Bolsonaro está tendo dificuldade, então pelo menos a gente tira o Bolsonaro, coloca o Mourão e a gente governa. Então é muito mais fácil o Centrão governar com o Mourão do que com o Bolsonaro. Então perceba que esse vídeo eu estou tentando desmitificar vários pontos que podem estar na sua cabeça. Ah, mas os militares não vão permitir. Por que os militares não permitiriam? Ah, porque vão tirar o Bolsonaro. E eles ligam pro Bolsonaro, os militares detestam o Bolsonaro. Os militares engolem o Bolsonaro seco porque ele tem aquela maldita caneta que dá cargo pra eles. Só que se você, eu vou tirar o Mourão, faz uma articulação, vou tirar o Mourão, mas vou manter o cargo de vocês. Eles não têm fidelidade com o Bolsonaro. O Bolsonaro é um páreo no exército. O Bolsonaro roubava lonas pra fazer lona de paraquedas, pra fazer bolsa e vender. Ele foi punido por conta disso. O Bolsonaro, ele tentou explodir bombas no quartel. Ele foi julgado. Ele era conhecido como o capitão da bomba. Quando a família dele ia lá na praia do Exército, no Rio de Janeiro, nos anos 80, no final dos anos 80 e início dos anos 90, eles eram ridicularizados, não deixavam ele entrar. Então ele não vale nada dentro do Exército. Nada. Os militares mais querem que ele saia. Claro que vai ter um ou outro lá, como o Heleno, que também é alucinado como ele, mas a maioria não vai querer que o Bolsonaro fique. Então não tem problema nenhum. Eles vão dar golpe, não vai dar golpe nenhum. Não vai ter golpe nenhum. Como eu já falei pra vocês, esse negócio de golpe é jogo de sombra que o Bolsonaro faz. O Bolsonaro é desse tamaninho. Só que quando você coloca uma luz atrás de um objeto pequeno, ele cresce de tamanho, fica grande. Você fala, nossa, mas que coisa grande. Mas quando você olha o tamanho real, ele é pequeno. Mais uma vez, nenhuma nação ocidental relevante tem um governo ditatorial, tem um golpe militar, teve golpe militar recentemente. Porque o capitalismo não quer governos que assumiram com golpes militares. É old fashion, não combina. Então esqueçam isso, podem ficar tranquilos. Podem ficar tranquilos. Então, há tempo para impeachment? Sim. Então o que nós precisamos fazer? Esperar os políticos decidirem pelo impeachment? Não. Porque o político, ele é um animal que reage a nós. Ele nunca vai fazer algo pela vontade própria, pela sua própria vontade, que não seja algo inercial. Porque o que o político precisa? Se o político ele faz alguma coisa, ele espera que a população o aplauda, o incentive, porque ele vê, opa, estou no caminho certo e assim eu vou conseguir os votos. Se você não incentivar o seu político para o caminho do impeachment, ele não vai fazer. Lembram das manifestações de 2013? A população começou, depois alguns políticos começaram a ter, porque eles viram, olha, as pessoas estão lá, então vamos estar junto. Então o que você pode fazer? Você pode cobrar o seu político. Como? Aqui no YouTube. Se você está vendo esse vídeo, você tem uma conta no YouTube. Então vá lá no canal do seu político que você gosta, do seu deputado, enfim. No último vídeo, cobre ele. Peça o impeachment, trabalhe pelo impeachment, senão você não vai ter meu voto. O meu voto em você vai ser de acordo com o seu trabalho em favor do impeachment. Ah, mas não vai sair, tudo bem, mas que a gente consiga uma CPI.
Uma CPI contra o Bolsonaro, uma CPI contra o Eduardo Pazuello já é o suficiente para nós evitarmos muita coisa e para nós fazermos justiça por todos aqueles que já morreram por culpa de Bolsonaro. Nós não podemos esperar os políticos fazerem por nós. Nós temos que cutucá-los, nós temos que fazer por nós mesmos. Porque até mesmo se nós formos esperar os políticos, essa mudança do governo só vai acontecer a partir de 1º de janeiro de 2023, é muito tempo. Nós não vamos conseguir esperar. Então mobilize-se, faça vídeo, faça texto, faça imagem, cobre, mande mensagem no Twitter, mande mensagem no e-mail, aqui também no YouTube. O nosso destino está literalmente nas suas mãos. E há tempo sim para o impeachment. Santa Catarina provou que há.